Solid, Ports and Adapters e Trade-offs. Dá para fechar uma cartela de bingo aí, da arquitetura de software. Mas vamos lá então. Eu vou simplificar aqui e falar que é uma história. Contar uma história. Beleza? Então, pessoal, o lance é: o que tem numa história, né? A gente tem, em geral, as melhores histórias, então tem uma transformação de um personagem. Pensa lá, tem lá esse jovem pacato aí, de Tatooine, que ele se transforma num cavaleiro Jedi, né? Uma baita transformação, né, pessoal? Então, eu quero contar uma história de transformação para vocês, só que de código, beleza? Será que dá para contar uma história de transformação para código? Então, dá sim, né? Dá para contar uma história de uma refatoração, que é um código que está no estado que a gente não considera bom, e a gente transforma em um código que a gente considera que vai estar no estado melhor. Eu que vou contar essa história, beleza? Meu nome é Alexandre Aquiles. Eu sou engenheiro de software há mais de 15 anos, como o André falou, professor há quase 10 anos e sou líder técnico. Eu acho que tem um pouco a ver com essas duas profissões, na verdade. Assim. O pessoal fala que é desenvolver pessoas que desenvolvem software, né? Então é uma das coisas que um líder técnico faz. E, na verdade, assim, eu estava falando com o Daran. Cadê o Daran? Na verdade, eu sou gerente, mas não queria falar. Eu sou mais gerente que líder técnico, para falar a verdade. Trabalho na Alura para empresas, né, com projetos B2B de educação, então a gente usa os cursos da Alura e faz treinamentos e tal. Se vocês precisarem de alguma coisa, estamos aí. E aí, quem que vai ser o protagonista dessa história de transformação? Então vai ser o Cotuba, pessoal. E o Cotuba, né, é o refrigerante. Então, aqui, o Fernando trouxe aqui o Cotuba. Eu vou tirar uma foto. Isso aí, diretamente de São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, da região lá. Não sei se tem alguém que já conhecia o Cotuba aqui ou não. Uma tubaína lá da região de São José do Rio Preto, Araçatuba, ali para cima do estado de São Paulo, né? Então, mas não é sobre refrigerante. Opa. Eita. Vamos esperar aqui que o negócio é bom. Aí, voltou. Não, voltou. Na verdade, o Cotuba é um negócio que pega arquivos Markdown e transforma em PDF e EPUB. Beleza? Então é um gerador de e-books, um código feito em Java. Vamos olhar o Cotuba rodando primeiro, pessoal? Então deixa eu fazer aqui, deixa eu gravar um videozinho. Esse aí é o Cotuba. Na verdade, esse aí é o livro. O livro eu abri ali, é um Markdown, tem o título, tem o subtítulo, né? Aí tem uma lista, itálico, tem negrito, as coisas Markdown. Então, título, subtítulo, negrito, a listinha, itálico, e aí eu pego, o Cotuba é uma ferramenta de linha de comando. Então eu vou lá no desktop, e aí o zip é a distribuição do Cotuba, e aí eu desempenho nessa pasta, e aí o Cotuba é um arquivo shell e leads java.jar. E aí eu chamo o shell e aí passo lá "-d", o diretório onde está aquele livro. Então, o livro de citações, que tem aqueles markdowns. E um formato, PDF, vai gerar um PDF. EPUB, ele vai gerar um EPUB. Tem outras opções de linha de comando, né, mas eu só coloquei essa "-d" e "-f", e aí ele gerou um PDF e um EPUB. Então, se a gente for abrir aí o livro, tem lá os capítulos. Então, tem o título, o subtítulo, tem a lista, negrito, itálico. E aí tem lá citações com itálico, o negrito todo funcionando, tanto no PDF como no EPUB. Esse é um visualizador de EPUB, né? E é isso que é o Cotuba, beleza? Então, este é o exemplo aí que a gente vai trabalhar. Na verdade, né, o protagonista não é o Cotuba, nem o refrigerante, nem o software em si, é o código do Cotuba, beleza? E aí, pessoal, são 246 linhas de código.
Então, o que vocês têm a falar sobre 243 linhas de código? É ok? Vocês acham ok, assim? Tipo, tranquilo? Depende, né? Bem relativo. Boa. Resposta de sênior, né? Depende, essa é a melhor resposta. Aí, pessoal, é um arquivo. Na verdade, uma classe. Na verdade, um método. O método main da classe main que está no arquivo main. E aí, pessoal? Então, será que depende? Dá para melhorar? E aí? Então vamos lá, vamos ver aqui, abrindo o IntelliJ, descobrir o tema branco aí. Aí tá lá, tem um arquivo de exemplo que eu coloco junto com o código. E aí tem lá, isso tem que ser. E aí tem lá uma classe. E essa classe vai ter 246 linhas de código considerando as linhas em branco. Aí tem os imports, são 42 linhas de import. E aí trata de opções de linha de comando, né? Tem lá o "-o", "-d", não sei lá. Aí se for PDF, pega o Markdown e gera um PDF. Se for EPUB, pega o Markdown e gera um EPUB. Tem alguma duplicação de código. E 246 linhas de código considerando as linhas em branco, né? Então, pessoal, e aí? Alguém acha que tá ok? Tá ok? Pode ser. Tá rodando. É justo. Tem teste. Não é? A questão é, tem teste. A definição do Michael Feathers, né? Mas não tem teste. Não tem teste? Melhor ainda. Então, qual que é o nosso objetivo, pessoal? Então, é código de qualidade. E aí eu peguei aqui, eu sempre cito aqui esse paper, é de 72. Tem um nome muito legal. On the criteria to be used when decomposing system into modules. O critério a ser usado quando você decompõe sistemas em módulos. E aí tem um tal de critério que chama Information Hiding, né? Ocultação de informação. E ele fala lá dos benefícios da programação modular. Não existia nem orientação a objetos na época, e, sei lá, classes. Mas, enfim, existia essa ideia desse cara aí. Ele fala que tem benefícios gerenciais. Então a gente consegue trabalhar em paralelo, né? Metade, assim, parte do time resolve uma coisa, parte outra. Se tiver um contrato em comum bem definido, você consegue trabalhar em paralelo. Você tem flexibilidade, você consegue adaptar as mudanças do negócio. Você tem uma ideia de comprehensibility, facilidade de entendimento, né? Fica mais fácil de entender o código. Então, isso seria código de qualidade, né? A gente é mais fácil de coordenar o trabalho entre diferentes partes do seu time, mais fácil de modificar para adaptar novas mudanças de negócio e mais fácil de entender o que o código faz, o que cada parte do código faz. Beleza? Então, naquela história de transformação, né, a gente tem sempre alguém experiente, né? Tem o mentor, o sábio, o velho, sei lá. No caso aí, né, o Luke tinha essa pessoa verde aí. Então, o mentor nosso vai ser o Robert Martin, beleza? O Uncle Bob. E ele fala de uma coisa aí que é o tal do Solid. E ele tem a ver com orientação a objetos. Eu acho que dá para você usar em outros paradigmas até, mas na orientação a objetos ele fala, num dos princípios da orientação a objetos, né? Ele fala que ele está considerando aqui os aspectos de gerenciamento de dependências da orientação a objetos. Mas existem outros aspectos, que tem os aspectos de conceituação e modelagem. Então, pessoal, o Solid vai trabalhar com esses aspectos de gerenciamento de dependências aí e tal. Alguém sabe o que é essa imagem? Da Ilha de Páscoa. A Ilha de Páscoa, eu acho muito interessante, assim, tipo, essas pedras aí, então 5 coisas sólidas. Eu queria colocar isso na capa do livro, a editora não deixou. Aí ficou esse negócio, esse mapa e tal. Aí, então, DDD, alguém já viu isso daí? O Fernando conhece, que é do mais antigo, né? Também.
DDD tinha uma propaganda que vocês me diriam aí, mas da Embratel. Exato. Mas aí, tipo, DDD, né, Domain Driven Design, pessoal do WebImage lá e tal, ele está pensando em representar o código, a linguagem de negócio no código de maneira consistente, né? O Solid não é sobre isso. O Solid é sobre agrupar o código pensando em mudanças, é sobre usar a subtipagem da maneira correta, é sobre separar detalhes de implementação de regras de negócio, é sobre pensar em flexibilidade para o seu código, beleza? Então é isso que o Solid está preocupado, são coisas complementares, então, e tem a ver com orientação a objetos, então caminham juntas muito bem. O primeiro livro que o Robert Martin, o Uncle Bob, falou sobre Solid foi esse aí, então sobre os 5 princípios, na verdade, né? Ele fala aí desses princípios, e aí ele fala assim, que na verdade é um agrupamento de pensamentos de pessoas, né, engenheiros de software e pesquisadores de anos de experiência, né? O princípio, pessoal, é uma palavra muito forte, né? Eu diria que são dicas, boas dicas. Beleza? Princípio é uma verdade fundamental, é uma regra absoluta e tal. São mais umas boas dicas aí. E só um detalhe, nesse livro aí de 2002, não era Solid, era S-O-L, Sold, né? Não tinha mudado a ordem ainda. Foi lá em 2006 que ele mudou e aí ficou uma palavra mais interessante, né? Mas vamos lá, pessoal, vamos falar sobre Solid aí, sobre o S do Solid, o Single Responsibility, que tem a ver com responsabilidade única, né? Tá falando aí esse nome, Single Responsibility, responsabilidade única, mas aí isso é muito complicado. Única, o que significa única aqui, né? No livro de 2007 dele, o Clean Architecture, tem lá, ele fala, tem no capítulo qualquer, 7, ele fala lá sobre o Single Responsibility, ele fala, é um princípio que tem pouco entendido, o pessoal não entende direito, e ele confessa que ele deu um nome meio ruim, e uma função deveria fazer apenas uma coisa, então não é o Single Responsibility, o princípio da responsabilidade única, não é sobre fazer apenas uma coisa, pessoal, é outra coisa que é única aqui, beleza? E aí, vamos lá, vamos voltar no tempo mais ainda, eu gosto de coisa velha, né, em 78, aí, o livro Structure Design, do Constantin Jourdan, eles falam lá de um tal de negócio de coesão, que é como as coisas estão relacionadas entre si, com os trechos de código de um módulo. Os exemplos aqui são de COBOL. É triste. Aí, pessoal, tem lá a coisa de... esse cara aqui, inclusive, ele trabalha no Nubank hoje em dia, um gringo aí, ele fala de coesão, e aí eu peguei isso e dei o meu toque aqui, que é o seguinte, isso aqui é uma obra de arte que foi vendida em 2019 por $120 mil, que é uma banana grudada numa parede. Legal, né? Aí, uma banana não fica grudada numa parede, né, pessoal? Mas aí o lance é que você precisa de algo adesivo, você precisa de adesão, da propriedade de adesão para grudar uma banana numa parede. Já pensa nesse belo filme aqui, nessa cena romântica, eles estão fazendo um vaso, e aí tem uma bola de argila, outra bola de argila, se você junta as bolas de argila vira uma coisa só, né? As coisas pertencem juntas, e se você juntar elas viram uma coisa só. Isso é a ideia de coesão. Aí tem a adesão, que é grudar as coisas, e a coesão. O nosso código tem essas propriedades, né? E aí, por que eu estou falando de coesão? Porque nesse livro lá, antigo, o primeiro que teve os princípios Solid, né, as dicas aí, ele fala de Single Responsibility Principle, e ele cita duas outras pessoas, que é o Tom DeMarco e Meliper Jones, que ele fala de coesão, só que aqui ele fala de coesão pensando em mudança. O que faz as coisas pertencerem juntas é motivo para modificá-las. Beleza? Então é uma visão de coesão, só que
relacionada à mudança. Então, o que é o single responsibility? O que tem que ser único, pessoal? É o motivo para uma classe ser modificada. Você vai agrupar código em torno da mudança. Beleza? Então, não é fazer apenas uma coisa. A gente tem que tomar cuidado com isso. O nome é ruim. E o próprio Robert Martin, né, o Uncle Bob, ele confessou isso, porque o nome é ruim mesmo. Uma técnica que eu costumo usar que é ouvir os imports. Você ficar olhando assim os imports, vai dar dica do que pode mudar. E aí, como que a gente aplica isso no Cotuba, pessoal? Tinha lá 42 linhas de imports. Tem umas linhas de imports que tem a ver com essa biblioteca como CLI. Como CLI é uma biblioteca que trabalha com linhas de comando, opções "-d", "-f", "-o", "-v". Então, a gente coloca isso em uma classe. Se eu for mudar coisas de linha de comando, vou mudar nessa classe. Então, eu agrupo ao redor da mudança. Beleza? Leitor de opções CLI, então vai ter essas coisas. Main usa essa classe. Eu tiro uma coisinha, uma responsabilidade. Pensando em mudança, eu tiro a responsabilidade da main. Tem lá o CommonMark. CommonMark, pessoal, ele é uma biblioteca que pega Markdown e transforma para HTML. Desse HTML eu gero PDF, EPUB, qualquer outro formato. Então, eu crio uma classe renderizador Markdown para HTML. E aí, main usa essa classe. Eu tenho lá EPUBlib. Eu pego um HTML e gero um EPUB. Então eu vou pegar aí, criar uma classe gerador EPUB que recebe um path, que é o arquivo de saída, que por padrão é book. O formato, então book.epub, no caso do EPUB, e a lista de strings que são os HTMLs renderizados pelo CommonMark lá, né? Na verdade, nem sei se é CommonMark, é pelo renderizador, pela classe responsável por renderizar os markdowns em HTML, então tem a lista dos HTMLs. E aí, o main chama esse gerador EPUB. E aí, tem lá o tal do iTextPDF, que gera PDF. Recebe também o arquivo de saída e a lista dos HTMLs dos capítulos, e aí a main chama o gerador PDF. E aí, pessoal, só o gerador PDF ficaria assim, a assinatura dele. Ele tem lá um método gera, que recebe um path, que é o arquivo de saída, e uma lista com os HTMLs dos capítulos. Agora, vamos lá, sério. O que contém capítulos no nosso domínio, né? É um e-book, né? Eu posso ter essa entidade e-book aí do domínio, e aí o e-book tem um formato, tem um arquivo de saída e tem uma lista de capítulos. Um capítulo tem um título e um conteúdo HTML. E aí, ali no gerador PDF eu recebo um e-book. Então, o método gera do PDF, recebe o e-book, não retorna nada. Tem um efeito colateral de gerado no e-book, no arquivo. Beleza? E aí eu também crio uma classe Cotuba, que aí ela vai, como se fosse a minha aplicação. Ela gerencia tudo. Então ela vai chamar o renderizador, ela decide se vai chamar o PDF ou o EPUB. Então ela faz isso, ela chama o renderizador para pegar os capítulos. Cria o e-book. Se for PDF, chama o gerador PDF. Se for EPUB, chama o gerador EPUB. Beleza? E a classe main chama o Cotuba. Então eu tinha uma coisa só, e agora eu tenho um monte de coisinhas. Beleza? Então, mudei, e aí, o que é o critério de agrupar o código aqui? Pensar em mudanças, motivos para as classes serem modificadas. Sei lá, vou mudar a biblioteca do gerador de PDF. O iText está ruim, eu quero sofrer e eu quero usar o LaTeX. Não sei se vocês já usaram isso. Aí, antigamente a gente usava LaTeX lá para fazer os livros da coisa. E aí a gente pega e vai mudar na gerador de PDF. A mudança fica localizada. Beleza? Eu pensei que eu tinha criado esse negócio de ficar olhando os imports assim, para pensar em mudança e tal, mas tem nesse livro aqui, o André deve conhecer, o Growing Object-Oriented Software Guided by Test, do Nat Price e do Steven Freeman, que são os caras que criaram JMock, um dos primeiros frameworks de mock aí. E lá no capítulo 17 eles falam lá, quebrando a main, teasing the main apart. E aí eles falam que a main deles tinha uma responsabilidade, por acaso a main também. Aí tem coisas de AWT Swing que é para fazer tela desktop. Tinha lá essa, como é que chama aí? Smack? Que é para fazer XMPP, que é chat. E tem lá Auction Sniper, que é para fazer leilão.
Então, eles falam que são 3 pacotes não relacionados. Isso é um indício que tem muitas responsabilidades aí. E aí, muitos motivos para modificar. Beleza? Então, esse foi o S do Solid. A gente tem mais 5 depois aí, pessoal. Então, vamos lá no Hyperdrive aí para o D, que eu gosto de explicar assim. O S, depois vou lá para o D. Beleza? Aí tem o Dependency Inversion, né? O D. Inverter dependências. Também é nome esquisito, né? Nome muito bom, inclusive. Tipo, esse nome é bom, mas é estranho. Então, tem a ver com acoplamento, pessoal. Então, tinha lá negócio de coesão, né? Tem um acoplamento. Coesão e adesão. Você está grudando as coisas, né? Então, tem a ver... E aí, qual que é o problema de acoplamento aqui? É muito problemático o acoplamento, né, pessoal? E aí, lá naquele livro então, lá eles falam, né? Lá do COBOL, lá, eles falam... Tentar modificar um código, quando tem muito acoplamento, vai modificar o código que usa esse código que você está modificando. Então tem a ver com mudança também, né? Só que é o impacto da mudança e se espalhando, né? E aí, pessoal, a dupla sertaneja do design de código aí, que é alta coesão e baixo acoplamento. Acoplamento aqui, a gente não tinha tipo um negoção assim, aí virou várias coisas pequenas. Elas estão com essa setinha aqui, esse acoplamento. Beleza? Só que aí, né, tem acoplamento bom e acoplamento ruim. Acoplamento, por exemplo, toda a classe Java, o Olá Mundo, vai ter acoplamento com string. E vai ter acoplamento com System Out Print Line. String é algo problemático, pessoal? Não é nada problemático assim. Tipo, string é uma coisa da linguagem e tal. System Out Print Line é um pouquinho mais problemático porque você está fazendo que imprima na saída padrão, né? E às vezes você quer pegar essa string e mandar para outro lugar. Então é um pouquinho mais problemático, mas também não é tão problemático assim. Agora, se acoplar uma biblioteca PubLib, que é de gosto duvidoso aí, que você nem sabe quem que faz, e tem um commit lá em 2015. É problemático, né? Então, você tem que pensar no acoplamento. O Robert Martin, ele coloca um negócio assim, como que é? Módulos de alto nível não devem depender de módulos de baixo nível. Ambos devem depender de abstrações. O que isso tem a ver com acoplamento, né? O que tem a ver com acoplamento é dependência. Esse negócio de depender. Agora, ele classifica as coisas de um jeito aí. Alto nível e baixo nível. Então, tem alguma classificação aí. Essa classificação, pessoal, é alto nível são regras de negócio, né, coisas relacionadas ao seu negócio. E baixo nível é o que não é negócio, que é mecanismos de entrega, detalhes de implementação. Então, é um banco de dados específico, é uma biblioteca específica para gerar YouTube, para gerar PDF, beleza? E aí, uma técnica que eu gosto de usar aqui é, se você usar outras APIs externas, por exemplo, construir mensageria, sei lá, ou libs que não são do seu time, você considera que é baixo nível. Beleza? Então você isola o que você não tem controle. Beleza? Você pode usar isso como uma maneira de classificar para você o que é alto nível e o que é baixo nível. E aí, então aqui a gente teria assim, ó, o main e leitor de opções CLI eu colocaria como baixo nível, e as partes de gerar PDF e tal, que eu estou usando bibliotecas aí. Beleza? A main tem um detalhe que ela é a interface com o usuário, no fim das contas. Né? É uma interface de linha de comando, mas ela é a entrada da interface do usuário, que basicamente são os argumentos da linha de comando. Mas ela é a interface com o usuário. Então, ela é baixo nível. O que é alto nível aqui? A classe Cotuma, que vai pegar os capítulos, vai gerar um e-book. Então, isso aí seria alto nível, que está no meio aí. E aí, alto nível, depender de alto nível, tudo bem, beleza? Alto nível, baixo nível, então, essas coisas que estão lá, assim, leitura de opções ali, depender de alto nível, beleza? O que é problemático é alto nível depender de baixo nível, beleza? Então, coisas que você considera acoplamento bom, depender de coisas que você acoplar com coisas que são ruins, beleza? Isso aí não deve fazer não. Bacana?
E aí, né, por exemplo, na classe Cotuba a gente chama lá o renderizador Markdown HTML. Isso aqui é ruim, porque a gente está acoplando diretamente aí com esse renderizador Markdown HTML. E aí, o que a gente faz com isso, pessoal? A gente cria abstrações, beleza? Uma abstração, por exemplo, para a parte de renderização de Markdown HTML a gente tem um método renderiza que recebe um path e retorna a lista do capítulo. Beleza? Como ele faz isso, eu não sei. Eu só sei que esse é o contrato. Bacana? E aí você tem a implementação, que é uma classe que vai usar lá, vai percorrer os arquivos e aí vai pegar a biblioteca como mark, e aí vai criar os capítulos e não sei o que lá. Ela vai entregar isso pra gente. Isso aqui seria a implementação que seria de baixo nível. Beleza? Então tem uma classificação que é alto nível e baixo nível, e aí alto nível não deve depender de baixo nível. Ambos devem depender de uma abstração. Então a setinha está apontando sempre para o contrato aí. Beleza? Se a gente considerar que a abstração é de alto nível, pessoal, então o baixo nível está apontando para o alto nível. Antes, o alto nível Cotuba estava apontando diretamente para o renderizador. A gente agora inverteu a setinha. A gente inverteu a dependência. Beleza? Por isso que chama inversão de dependência. Isso é dependência de código. Beleza? Então, no seu código, se você olhar o código, Cotuba vai depender da interface e a interface é implementada pela implementação. Renderizador é a interface, renderizador em PL é a implementação. E aí, pessoal, a questão é que não dá para você chamar uma interface no runtime. Você precisa ligar essa interface com uma implementação, beleza? A dependência de runtime precisa ser aquela que a gente quer evitar no código. Então precisa de alguma coisa ligando uma coisa com a outra. E aí, como você liga isso? Pode ser factor, pode ser service locator, pode ser dependency injection. Beleza? Então por que esses negócios surgiram e tal? Muito para atender essa ideia dos Dependency Inversion Principle. Beleza? O Spring, ele conhece tudo, conhece todo mundo. E aí, se Cotuba, que é de alto nível, pedir uma abstração, o Spring ele não vai entregar a abstração, ele vai entregar uma implementação dessa abstração, sem a classe Cotuba precisar conhecer o código dessa implementação. Beleza? Então é um cara de fora aí, que é o container de injeção de dependência, que vai fazer essa ligação dos objetos. Injeção de dependência habilita a inversão de dependência. Beleza? E aí, pessoal, como que você faz isso? Na interface você não precisa fazer nada no Spring. Na implementação, você precisa colocar @component ou algum outro stereotype aí, né? Tipo, @repositório, @service, @controller. Aqui, tipo, mais genérico, @component. E aí, você vai ter a ligação com o Spring, você está falando aqui, ó, Spring, gerencia esse objeto para mim, injeta o que esse objeto precisa, outros componentes que você conhece. Então você está pedindo para o Spring gerenciar essa classe. Só um detalhe, esse nome aqui em PL eu odeio essa coisa aí. E aí, como é que você pode fazer diferente? Então você pode revelar alguma coisa da implementação. Eu poderia chamar de renderizador Markdown para HTML com common mark, que é um detalhe de implementação que eu estou usando aqui. Beleza? Eu costumo usar isso aí, mas aqui no exemplo aqui eu deixei em PL, que é o mais comum, né? E aí, pessoal, a classe Cotuba, ela precisa ser gerenciada pelo Spring também. Que aí você vai conseguir fazer a injeção das dependências. Essas dependências, as implementações precisam ser gerenciadas. Aqui você só usa a abstração. Beleza? Eu usei AutoWire aqui só para caber aqui na tela aqui, mas poderia fazer uma injeção pelo construtor. Ou poderia usar o Lombok aí também, mas aí é polêmico, né? E aí, aqui dentro da classe Cotuba eu só uso. Eu não sei criar a dependência, só uso a dependência. Beleza? Então a gente fez aqui, pessoal, o baixo nível depende de alto nível, tudo bem. Alto nível depende de alto nível e abstrações, que são essas interfaces aí no meio que a gente criou, beleza. E o baixo nível, que são as implementações dessas abstrações, a gente inverteu a setinha e apontam para as abstrações. E aí todo mundo fica feliz e tudo mais.
E aí, né, se a gente agrupar o código aqui, a gente tem um negócio que está ali no meio, que são as classes COTUB, EBook e as abstrações. Você tem uma certa abstração para renderização, tem as de formatos de EBook. Gerador EBook em PL, gerador PDF em PL. Você tem a parte lá de linha de comando, que é uma interface para o usuário de linha de comando, né? Que a gente chama de CLI, né? Command Line Interface. Então, pessoal, CLI depende de negócio, e negócio estava dependendo, né, antes. Vamos aproveitando essa aqui. Aí, pessoal, o negócio estava dependendo de formatos de renderização, que são baixo nível. Se a gente considerar de baixo nível, isso aqui é ok, baixo nível depender de alto nível, só que negócio depender de baixo nível é ruim. E aí, o que a gente fez? A gente inverteu. E aí, está tudo apontando para o negócio, a setinha está apontando para dentro. Beleza? Naquele livro, Clean Architecture, o Robert Martin ele fala setinha apontar para o negócio, apontar para dentro, e você usa muito o Dependency Version para isso. Isso aí, pessoal, ele chama de regra da dependência. A gente deveria fazer código desse jeito. E se você colocar como um hexágono o negócio, vai ser um hexágono de dentro. E o hexágono de fora seria aquilo que é técnico. Beleza? Então a gente tem aí uma arquitetura hexagonal. Bacana? Agora sim, por que é hexágono e não outro polígono, né? E por que a arquitetura e não design de código, talvez? Porque a arquitetura tem outras preocupações também, né? Tem outras habilidades, e, sei lá, requisitos não funcionais, essas coisas. Então, esse nome aqui você pode cancelar, pessoal. Vamos usar um outro nome do mesmo cara que criou esse nome aí, arquitetura hexagonal, no mesmo paper lá, no mesmo artiguinho, ele deu outro nome, que é Ports and Adapters. E uma coisa assim, de Ports and Adapters, ports aqui não é porta, nem porto, é essa porta USB, por exemplo, que eu costumo chamar de conector. Conectores e adaptadores. Então é tipo, o USB você consegue colocar aqui um aspiradorzinho de pó, um ventiladorzinho, uma geladeirinha, até um pendrive você consegue colocar também. Aí, pessoal, o que eu quero, quando eu tenho uma arquitetura de ports and adapters, é fazer um código flexível como USB. Pode colocar qualquer coisa aqui. Você pluga as coisas. Beleza? Então a gente tinha lá umas abstrações, né? Renderização, e aí tinha lá uma implementação só. Isso aqui é suspeita, é duvidoso. Aí você tinha lá uma outra que é EPUB, que só tinha uma implementação também. PDF, gerador PDF, só tinha uma implementação. Essas interfaces com uma implementação só são meio estranhas. Então o que a gente fez? Só um detalhe, a gente tem o negócio aqui que é o core do negócio, ele tem Cotuba que vai ser usada pelas interfaces do usuário. Então a gente tem uma CLI, né? Poderia ser alguma outra interface do usuário, tipo web e tal. E aí o Cotuba é usado, então é uma driving port. É algo que é usado pelo que está fora. E aí você tem as driven ports, que são as abstrações que o negócio usa e são implementadas por outras classes. Beleza? E aí, esse negócio aqui parece meio familiar, né, pessoal? Tipo, a gente tem esse livro aqui, Design Patterns, de 95, famosíssimo, meio datado, inclusive. Mas ele fala lá, programe para uma interface, não para uma implementação. É uma ideia semelhante. Beleza? Inclusive eles são bem radicais aqui, eles falam que você nunca deveria definir variáveis com instâncias concretas. Bem radical mesmo. Então a gente falou do D, né? Vamos lá para o O. Vamos voltar. Beleza? Então vamos para o O. O O é o Open Closed, pessoal, aberto e fechado. Então esses nomes desse negócio são meio estranhos, né? Um está errado, o outro é difícil de entender, esse é pior ainda. Open Closed. Como assim Open Closed? Então aberto para extensão e fechado para modificação. Que ele coloca lá, o Robert Martin. Também não entendi. Então vamos lá. Tem um cara lá, que é o Craig Larman, que ele escreveu sobre o ML e tal, é bem legal. E aí ele fala lá de um negócio que ele chama de Protected Variation. Ele fala do Open Closed, ele coloca assim que são variações protegidas, a ideia disso.
é colocar pontos de flexibilidade no seu sistema, né? Colocar esses pontos, tipo, nem tudo aqui no meu computador é flexível, mas a porta USB é um ponto de flexibilidade, beleza? E ela tem aqui uma abstração, que é o conector USB, né? Então, eu queria fazer isso para o meu código, beleza? Então, por exemplo, se a gente for olhar, a gente pode melhorar essa interface aqui. Então, se for ver lá, ó, gerador PDF MPL implementa gerador PDF, que recebe o e-book, tem o método gera, que recebe o e-book e não retorna nada, tem o efeito colateral de gerar um arquivo. A mesma coisa aqui, gerador EPUB. Ele implementa gerador EPUB, uma outra abstração, mas tem o método gera, que recebe um e-book e não retorna nada. Isso é meio suspeito, né? As abstrações são diferentes, mas é a mesma coisa. Então, o que a gente pode fazer, pessoal? Proteger implementações alternativas atrás dessas abstrações. Melhorar as abstrações. Tem abstrações mais abstratas. Então, a interface que a gente poderia colocar aqui é gerador e-book. Provavelmente, alguém deve ter pensado assim, pô, podia ser assim. Então, parabéns para quem pensou. É bem por aí mesmo. Tipo, gerador e-book é mais genérico, que vai ter um método gera, que recebe o e-book e não retorna nada, que tem o efeito lateral de gerar um arquivo. E a gente coloca também aqui o método aceita, que recebe um formato e um booleano. Você aceita gerar ou não esse formato. E aí, o gerador PDF, ele vai lá usar a biblioteca ITEX PDF, e aí ele implementa o gerador e-book, que tem o método gera, que recebe o e-book e não retorna nada, e tem um método aceita, que se for PDF, ele fala aceita. Se não for PDF, ele não aceita. O EPUB é a mesma coisa. Tem o método gera, se for EPUB, ele aceita. E aí, a gente consegue no Spring, pessoal, a gente tem aqui o gerador e-book, né? Gerador e-book que a gente injetou, a gente consegue injetar uma lista. O que é essa lista no Spring? É a lista de todas as implementações dessa abstração. Todos os @components que implementam essa interface. E aí a gente consegue fazer o seguinte, pegar aqui os geradores e-book e filtrar quais são aqueles que aceitam o formato que a gente, vamos dizer, o usuário está querendo gerar um PDF. Você pega lá o que aceita o formato PDF. Pega o primeiro, e aí, se não tiver nenhum, você lança um erro. E aí, pessoal, a gente deixa esse código muito flexível. Por quê? Porque se você criar um outro gerador de e-book, ou você deletar um por algum motivo, mas se criar outros, eles já vão estar injetados naquela lista. E se você implementar o método accept direitinho, ele já vai filtrar. Então, você consegue criar outros geradores sem mudar o código do Kotuba. Então, a ideia é, você vai abrir o seu código para a extensão de novos formatos sem mudar, nem precisar mudar nada mais. Então, quero criar um gerador HTML que gera um site. Pega o HTML que foi renderizado no Markdown e só gera lá o arquivinho. É só eu criar um gerador HTML que implementa o gerador e-book. É um @component gerenciado pelo Spring, que tem o método gera que recebe o e-book e não retorna nada, vai gerar um arquivo HTML e ele aceita o HTML. Beleza? Então a gente criando novas classes, a gente estende o que o nosso código faz, as funcionalidades, sem mudar mais nada. Beleza? Então o aberto e fechado é isso daí. E aí a gente tem aquelas... A gente tinha, né? As implementações, as interfaces, né? Uma implementação. Isso é muito suspeito, pessoal. A gente tinha muito isso nos códigos antigamente. A gente nem sabia por quê. Às vezes só para seguir uma regra que alguém ditou aí. Mas aí, por exemplo, eu sumi com aquela interface do renderizador porque eu não acho que, para mim, esse vai ser um ponto de mudança no meu código. Eu não quero explorar novas bibliotecas de renderização, eu estou satisfeito com a biblioteca de renderização, eu vou sumir com isso e eu vou criar uma interface mais abstrata que é o gerador e-book, que aí eu consigo criar novos geradores de e-book, que é um ponto que eu quero. O meu sistema é para gerar e-books, eu quero novos formatos. É um ponto que eu sei que eu preciso ser flexível, que vai crescer. Então, quero deixar isso fácil. Beleza? Então a gente escolhe aonde a gente quer flexibilidade. Bacana?
E doido assim, tipo, tem esse livro aqui que é o Structure and Interpretation of Computer Programs. Eles escrevem em Lisp, pessoal, que é um scheme, que é um dialeto do Lisp, aqueles parênteses lá. E aí tem lá uma hora lá que eles falam assim, Interface Procedures. Basicamente é funções. Programação funcional, só funções e tal, só que são funções de interface que esconder nessas funções a implementação, colocar uma indireção, que a gente diz, para ter flexibilidade. Então, não são ideias que estão apenas na orientação de objetos. Dá para você usar em outros paradigmas também, inclusive nas linguagens dos parênteses. Só que assim, Open Closed, pessoal. Open Closed, ele é de longa data, e ele não foi o Robert Martin que criou em 2002 e tal. Vem de 80 e pouco de um cara chamado Bertrand Meyer, que criou Design by Contract, criou a linguagem Eiffel e tal. E aí tem esse livro aí, e ele fala, o Open Closed original. Alguém sabe quem é essa pessoa aí? Acho que é um funkeiro isso aí, né? É um Zé Vaqueiro, de pisadinha. Eles ficam falando original. Toda música dele fala Zé Vaqueiro, original. Aí, pessoal, esse é o Open Close original. Seguinte, ele tem lá ele fala assim, o módulo, né, ainda deve estar aberto para extensão. E o módulo deve estar fechado para ser usado por outros módulos. O que é ser fechado aqui? Para esse original aqui. Ele deve estar compilado, armazenado em uma biblioteca e disponibilizado para ser usado por outros módulos. Beleza? Então é como se fosse um módulo no mundo Java, que é um jar. Beleza? E aí, ele está falando mais ou menos de plugins aqui. Então eu vou mostrar para vocês, pessoal, uma arquitetura de plugins aqui que eu fiz em cima do Kotuba. Então é o seguinte, o Kotuba, se a gente gerar lá o PDF, aquele PDF, ele vai ter essa carinha aí do PDF. É feio, né? Fazer o quê? Aí, eu não sou front-end. Quem que era front-end aqui, pessoal? Você podia me ajudar. E aí, o que eu fiz? Eu criei um negócio um mecanismo aí que eu coloco um novo jar, e aí se você fizer um CSS dentro desse jar aqui, olha só, eu vou rodar de novo, e aí ele vai mudar o PDF gerado. Ele colocou lá, é o máximo que eu consegui. Você podia usar. Aí, pessoal, eu crio outro tipo de coisa também para gerar estatísticas para os livros. Só que aí, eu não preciso recompilar. É só eu jogar aquele jar lá e ele está listando as palavras. Daí, a partir da listagem das palavras, eu poderia fazer um cálculo, quais são as palavras mais comuns e tal. Mandar lá para o chat GPT, do modelo de linguagem, fazer alguma doideira lá. E aí, então, qual que é o lance aqui? Criei pontos de extensão, plugins, que eu nem sei se vão ser usados, mas que outras empresas poderiam fazer e usar para manipular o e-book depois de gerado, ou mudar o HTML e colocar um CSS lá no meio e tal, ou algum outro uso maluco assim. Eu estava falando com o Fernando, né, que a gente gravou um negócio lá pro canal dele, e a ideia de eu fazer isso daí em Java e tal, esse livro que eu escrevi e tal, veio de uma arquitetura de plugins que fazia isso, que gerava e-books e tal, que a gente usa na casa do código, que é feito em Node, na verdade. Eu falei, se eu pudesse vir em Java, como é que fica? Então, eu criei a interface plugin, que tem lá dois métodos, né, dois contratos aqui. Tipo, após a renderização, recebe eu vou passar para o plugin um HTML e o plugin vai me retornar o outro, modificado. E aí, eu dou a chance para quem implementar esse plugin modificar o HTML gerado. E tem o e-book, que eu mando o e-book lá e o plugin faz o que quiser com o e-book depois do e-book ser gerado. Beleza? Então, foram como ganchos, beleza? Tipo, ganchos logo após a renderização de cada capítulo do HTML e após a renderização do e-book, finalização mesmo. Isso aqui é uma interface que a gente chama de Service Provider Interface, beleza? Não é um nome que a gente dá aí, mas é uma interface normal. E aí,
outros projetos, esse aqui seria outro projeto. Eu chamei de tema paradiso aí. Um projeto para fazer um tema. Nosso amigo ia fazer o CSS. Aí, pessoal, implementa o plugin e aí pega lá a pós-renderização e manipula lá. Esse JSoup aí, você consegue pegar o HTML e transformar num modelo de objetos aí no Java e você consegue navegar e manipular e tal. E aí, após geração, você não faz nada. Ele não quer fazer nada aqui. Então, aqui tem a interface do Service Provider e tem o Service Provider que é quem implementa essa interface. Beleza? Nesse projeto, nesse jarzinho, você vai ter um método metainf services que tem o nome da interface. Então tem o nome completo, né, o Fully Qualified Name, que tem o nome do pacote, o nome da classe, da interface, plugin. E dentro é um arquivo texto que dentro tem o nome da classe que implementa essa interface. Também o nome completo com o pacote. E aí, a gente faria isso para um outro projeto lá de estatísticas, a mesma coisa e tal, só que aí você vai lá e percorre os capítulos, pega o texto do capítulo e tokeniza e não sei o que lá, para pegar as palavras, limpa, stop words, blá blá blá, faz lá as estatísticas. E aí, faz lá o Service Provider. E aquele arquivo doido lá no outro projeto, isso aí tem outro projeto. No Cotuba, como é que eu carrego todas as implementações dessa interface? Com esse código aqui, ó. Tem a classe Service Loader, que você carrega a interface, passa a interface plugin, né? Passando, né, a classe que representa essa interface. E aí você vai ter um iterator aí que você consegue uma lista, sei lá. É um iterator, na verdade, que você consegue percorrer e aí chamando o seu plugin. Então, o código do Cotuba para usar o plugin é isso. E aí, por que isso é o open closed elevado ao extremo, pessoal? Porque você faz esses pontos de extensão do seu código, você fecha lá o seu jar, entrega lá, e aí as pessoas conseguem mudar o que o seu código faz sem nem você ficar sabendo. Beleza? Tem que tomar cuidado com isso, é um problema sério de segurança, dependendo da situação. Mas aí é uma flexibilidade extrema também. Beleza? Então a gente falou do O, vamos falar do L aí, pessoal? Então vamos voltar aí, esse aqui é uma viagem menor aí. No Scope Substitution, subtipos devem ser substituídos por subtipos base, é o jeito que o Robert Martin fala. Muito difícil, eu não entendi. Aí, vamos lá, no paper original da Barbara Liskov, da Data Abstraction in Hierarchy, de 87, a Liskov aí é uma cientista da computação muito renomada, ganhou a Turing Award, na verdade, né, que é tipo o prêmio Nobel aí da computação. E aí ela fala assim, para cada objeto A1 do tipo S tem um objeto A2 tipo P, que todo problema P, enfim, difícil pra caramba também. Mas no mesmo paper ela fala um negócio que é a ideia intuitiva de subtipos. Basicamente o subtipo tem todo o objeto do supertipo e pode colocar coisas a mais. Ele não pode colocar coisas a menos. Beleza? Então, o subtipo tem que fazer, uma classe filha tem que fazer tudo que a classe mãe faz e mais algumas coisas. A gente não pode fazer menos. Beleza? E aí, às vezes, é legal, isso aí dá pra entender. Eu vou dar até um exemplo, pessoal, que é tipo, um conjunto não é um subtipo de uma lista. Porque um conjunto, né, você adiciona o mesmo valor duas vezes, vai guardar apenas uma vez. E uma lista, você vai ter o elemento duplicado. Se você adicionar duas vezes, vai ficar duas vezes na lista. Então, essa estrutura de dados, né, pessoal, uma não é o subtipo da outra. Então, o comportamento muda. Ela chama isso daqui de subtipagem comportamental, behavioral subtyping. Beleza? É disso que ela fala. É isso que ela descobre. Beleza? Essa substituibilidade aí. Beleza? É legal, né? Interessante, dá para entender até. E aí, na hora de contar as palavras lá, pessoal, eu fiz aqui um negócio que é Stage Tree Map. Tree Map, né, é um mapa que mantém ordenada pela chave. Usa lá uma árvore, rúcula negra, sei lá, aqueles negócios. E aí, tipo, deixa ordenado, né, pela chave. E aí eu tenho a palavra
e a contagem da palavra. E aí, só que não dá para contar palavras com o trimap. Eu tenho que ver se a palavra já existe, porque senão ele vai substituir. Então eu tenho que ver se a palavra já existe para somar um no valor que tinha antes e tal, para eu fazer uma contagem. E é isso que eu faço aqui. E aí, só que tem vários métodos que eu não quero dar suporte. Por exemplo, o método clear, eu não quero dar suporte. Então o que eu faço? Eu faço um unsupported operation exception. E aí, no fim das contas, eu estou desligando o comportamento da classe mãe. Estou fazendo menos do que a minha mãe faz. Isso é um péssimo negócio, um mau sinal. Beleza? Né? Tipo, tem negócio de herança, pessoal. Quando eu estudei Java da primeira vez, aí a única coisa que eu entendi foi herança e eu queria usar para tudo. Não sei se é com vocês assim também. Tipo, é a única coisa que era diferente do que eu já sabia. E tipo, pô, eu quero usar isso aí. E aí eu fui ler lá, né, os livros e tal, e aí favoreça a composição herança no Design Patterns, no Effective Java, prefira a composição herança. Tipo, técnicas milenares aí de evitar herança. Inclusive no CUJ lá a gente ficava. Metade das discussões era sobre isso. No grupo de usuários de Java, naquele fórum. Aí, pessoal, o que eu faço para evitar herança? Eu só uso. Eu não quero ser um tipo especial de trimap. Eu quero usar um trimap. Porque eu não vou precisar. Se eu usar um trimap, eu não vou precisar desligar nenhum comportamento, porque eu só vou estar usando os comportamentos que eu quero. Então, ao invés de estender trimap, eu uso um trimap aqui. É isso que eu precisava fazer, muito simples. Então, composição ao invés de herança. Aí, o próprio Java, ele falha nisso, pessoal, porque, tipo, a classe properties, ela é um hash table, nem existia hash map ainda na época, e ela estende isso. E aí, na documentação, ele fala, está fortemente desencorajado você. Então, péssimo sinal se na documentação tem que colocar algo fortemente desencorajado. Beleza? Então, péssimo. Beleza? Mas assim, não é só herança de classe também, tá? Por exemplo, aquela interface plugin, ela faz duas coisas. E aí, pessoal, quando eu implemento plugin, por exemplo, para calcular as estatísticas de contagem de palavras e fazer um histograma, eu não estou interessado na renderização. Isso aqui é para fazer um tema, fazer o CSS, que nosso amigo vai nos ajudar. Eu só estou interessado nesse contrato aqui da interface. O outro eu quero desligar. E aí, isso é um mau sinal, eu estou quebrando o scope aqui. Beleza? E o que está fazendo quebrar o scope? Na verdade, é o design do contrato aqui, o plugin que está fazendo coisa demais. Beleza? A mesma coisa no tema Paradiso, eu não quero fazer a pós-geração, só quero fazer a renderização. Então, pode acontecer isso, né? Então, a gente vai para o I, aí viagem curta também. Então, essa interface está fazendo muita coisa, está exigindo um contrato muito grande. E aí, os service providers têm que implementar mesmo sem usar. Beleza? E aí tem uma Interface Segregation Principle, que os clientes não devem ser obrigados a depender de métodos que não usam. Bacana? Então, como assim, pessoal? Uma definição útil no dia a dia é coesão para contratos, interfaces ou classes importantes públicas aí, você minimizar o contrato dessas interfaces ou classes importantes. Beleza? Então, ao invés de ter uma interface plugin, eu tenho duas. Uma mais focada em, eu chamei ao finalizar a geração, tem até essa ideia de gancho, né, de hook. Então, a pós-geração e a renderizar HTML. Então, eu quebro uma interface em duas mais focadas. E aí, o tema Paradiso só implementa a que está relacionada com a HTML e a calculadora de estatística só implementa a de finalizar a geração. Beleza? Tudo focadinho aí e não preciso desligar nenhum comportamento do contrato. Bacana? Beleza, pessoal? Então, essa é a parte aí que eu falei sobre as 5 letrinhas do Solid. Aí tem o lado negro da força, beleza? Então, seguinte, tem muita crítica ao Solid aí, mais recente, assim, né? Então tem um monte de gente, o Kevin Henry, que é um cara legal que eu gosto, ele fala Solid Deconstruction. Tem um livro que é Solid is not Solid, Solid não é Solid. Tem o Dan Orton, que é um
cara legal também que inventou o BDD aí e tal, que aí ele tem lá, todos os elementos do sólido estão errados. Enfim, tem essa ideia, tem muitas críticas, é importante a gente ver as críticas, eu tentei dar uma resumida aqui. E a gente dá uma relembrada do que é o Solid e já vai resumir. Mas ó, 5 responsibilities. É agrupar o código ao redor da mudança. Pensar em mudança para você ter a coesão ali ao redor da mudança. Tem contrapontos, pessoal. O nome em si é confuso, né? E o próprio Robert Martin já admitiu isso. E pode levar a uma granularidade muito fina. Tipo, não sei se alguém já viu. Estou aplicando 5 responsibilities aqui. E aí, tipo, tem uma classe listar clientes, outra classe adicionar cliente, outra classe. Então, não é sobre isso. Beleza? E aí isso tem a ver com o nome. Single responsibility. Agrupar ao redor de mudança. Sei lá, a parte de acesso a dados, ela muda pelo mesmo motivo. Então, você agrupa lá com todas as operações. O conceito é vago, né? O conceito aqui, o que é responsabilidade? O que é coesão, na verdade? Agrupar ao redor da mudança, mas quais os motivos para mudar? Como que eu posso prever o motivo para mudar algo? Então, são críticas. Dependency Inversion, separar o negócio de detalhes, né, pessoal? Por meio de abstrações. Os detalhes de implementação ficam separados do negócio por meio de abstrações. E aí, o que pode acontecer, que aí eu já vi muito isso mais antigamente, assim, era a gente criar uma interface sem saber por quê. Interface para tudo. Assim. Então, com uma implementação apenas. Tá? Então, você pode acabar nisso. E aí você coloca aquele sufixo impl lá, porque nem tem porquê. Como é que você vai chamar aquilo? Então, aí, open closed. Flexibilidade por meio de pontos de extensão no seu código. Seja pontos de extensão que você controla o código, ou seja com plugins, assim, você nem sabe se o pessoal vai implementar ou como vai usar. Mas criar pontos de extensão no seu código. E às vezes essa flexibilidade é desnecessária. Você tenta antecipar o futuro, só que você não tem mais de uma implementação, não precisa de ser flexível no ponto. Então acontece muito isso. A gente tem que admitir que a gente errou e desfaz. E às vezes o código muda outro aspecto que aonde você deveria colocar a abstração e flexibilidade, você não previu isso. Então é muito normal também. Então a gente precisa ficar de olho no que realmente precisa ser flexível. O Ted Kaminski escreve lá, Solid Critique. Um cara muito bom, assim, ele não é igual o Denor, que tenta destruir tudo, assim. É um cara que, ponderado, então ele fala que código que você domina não precisa ser tão extensível assim. Porque você vai lá e muda. Talvez deveria ser o contrário, tipo, aberto para modificação. Porque se precisar mudar, você muda. Os códigos que estão na fronteira do seu sistema, que você deveria proteger, né, e deixar flexível. Então, depender de outras APIs, as coisas que você não controla, você deveria colocar flexibilidade. Eu achei bem interessante essa ideia. Liskov, subtipos não devem mudar o comportamento do supertipo, mas adicionar novos comportamentos, você deve fazer a mais do que o seu supertipo, nunca menos. E eu não sei, no meu contraponto, o pessoal não citou algo interessante. E aí, Interface Aggregation, na verdade, tem a ver com minimizar a superfície de contato. Então, o exemplo que eu usei ali é tipo uma interface que tira muitas coisas do contrato e você separa, você quebra, e aí quem for usar, vai chegar menos coisas do objeto e tal. A raiz do problema é uma falha de coesão, né? Então, no fim das contas, você resolvendo um outro problema, você não precisa desse princípio. Então, às vezes, não é um princípio isso daqui. É apenas uma técnica. E é bem útil quando você tem uma classe muito grande, que você não pode alterar o código, só que você não quer depender de tudo daquele código. Você quer minimizar a superfície de contato. E aí você cria uma interface e que você pede para o pessoal lá
dessa classe gigante implementar essa interface, e aí você usa apenas essa interface. Mas você tem que se conformar. Beleza? E aí, né, sobre o Ports and Adapters, pessoal, a gente tem uma ideia legal, né? Imagina assim, vamos trazer para o mundo mais do dia a dia aí. Baixo nível seria interface com o usuário, tipo web, sei lá, API, ou alguma coisa de entrada. Negócio, né, é o núcleo das regras de negócio do seu código. E aí você vai usar persistência, por exemplo, a ideia é que você cria abstrações que um código de persistência implementa as abstrações, e aí tudo fica apontando para o alto nível. Tudo para o negócio, a setinha apontando sempre para o negócio, para dentro. Beleza? Agora o lance é, beleza, eu criei uma abstração de persistência aqui maravilhosa e tal, mas e se eu mudar de um modelo relacional para um DynamoDB da vida, que é completamente diferente? Será que essa abstração, ela serve para alguma coisa mesmo? Ou serve para muito pouco? Aí eu tenho que... Então tem que tomar cuidado, assim. Tipo, o Rafael Ponte, né? Não sei se vocês conhecem essa figura. Então ele colocou aí que, apesar de possível, é muito doido para mim alguém que favorece criar uma indireção, uma abstração ali, que com o intuito de abstrair local versus remoto. A gente cometeu muito esse erro na época do EJB, né? Que é tipo assim, se o objeto está rodando localmente em outra máquina, não importa. Eu só chamo uma interface lá e já era. Isso é uma péssima ideia. Sync versus async. Então não me interessa se está async ou se está async. Transacional e não transacional. Stateful, stateless. Então, tem pontos aí que as abstrações nossas, a gente não consegue muito fazer abstrações que revelem que tem esses detalhes aí, né? Sistemas distribuídos, assincronicidade, tudo mais. Beleza? Umas coisas assim, o que falta no Solid, pessoal? Coisas que tem a ver com modelar o negócio, conceituação e modelagem, né? E o próprio Robert Martin ele fala isso. Por exemplo, a ideia de composibilidade, você criar código que você vai compondo, assim, que é uma maneira interessante. Linguagens funcionais, você se preocupa muito com isso. Imutabilidade. Tem a ideia de deep modules aí, que é do Osterhout. Mas é isso, pessoal. Falei bastante aqui, né? 22 anos já. Eu tenho esse livro aqui. A gente vai fazer um concurso agora. Então, tem dois aí, na verdade. Dois exemplares aqui desse livro. Zeradinho. Pessoal. Aqui. No clássico. Aí eu vou fazer o seguinte. Esse aqui é o meu LinkedIn e Twitter. Twitter eu só falo besteira, mas sempre divertido.